pelo Senhor. Eu queria lembrar os irmãos os 3 pontos que nós falamos de manhã, que eu acho que é fundamental para a sua fé. Nós estamos tentando montar, construir ou dar a você elementos para que você construa uma fé sólida. A propósito, algumas vezes nós achamos que cremos. E Jesus teve 12 homens perto dele. E todos os 12, inclusive até perto antes de Jesus morrer. Obrigado, amado. Pouco antes de Jesus morrer, os 12 não tinham convicção da fé. Podem ter certeza disso. Os irmãos de Jesus foram os primeiros a adotarem um comportamento de seguir Jesus. Depois Jesus chama Lucas, chama outro. Aí eram pessoas comuns, né? Pessoas que já viviam entre si. Se você estudar a história dos discípulos, você vai perceber que não eram pessoas estranhas entre si. Não era uma pessoa que nunca tinha visto a outra. Pedro, por exemplo, tinha intimidade com as pessoas que estavam com ele. João tinha intimidade com as pessoas que estavam ali em torno de Jesus. Mas não tinham uma fé sólida. Eles não possuíam elementos que pudessem dar a ele garantia aos 12 discípulos que se tornariam mais tarde pessoas com a força necessária para resistir o cristianismo e tornar o cristianismo uma das maiores religiões do mundo. Porque Jesus não teve tempo para isso. Jesus caminhou na terra aproximadamente 3 anos e um pouquinho, 4 meses ou 5 meses, de acordo com alguns historiadores. Ele não teve tempo para tornar, difundir, para fazer crescer como o evangelho cresceu depois que ele morreu. Então, a fé, ela precisa ter elementos que nos ajude a continuar. Confesso aos irmãos que não é uma utopia nós acharmos pessoas dizendo assim, olha, eu não quero continuar com a minha fé. Eu não quero continuar nisso. Isso não é para mim. É muito comum, é muito mais possível, é muito mais cotidiano. Você se depara, na verdade, com muito mais facilidade pessoas que querem se desligar da fé. Não querem acreditar mais em nada. Mas quero contar uma história rapidamente para você a respeito de uma pessoa que era ateu. E ateu, graças a Deus, disse ele, né, em um dos seus livros, que em uma certa ocasião, alguém foi falar de Deus para ele. Alguém foi dar a ele o recado de Deus. E ele falou assim, eu não acredito em Deus. E a pessoa disse, como que você não acredita naquele que te criou? E ficaram horas, um conversando com o outro sobre a questão da criação do universo. O universo, existem várias teorias como ele foi formado, mas naquele momento, aquele ateu, aquela pessoa, estava questionando todas aquelas verdades. E mesmo assim, no final de tudo, seguiu um para um lado e o outro para o outro. No dia da morte dessa pessoa que tinha a sua fé garantida através dos valores, dos princípios que um dia alguém, lá na Inglaterra, havia contado para ele a respeito da criação, como que Deus criou todas as coisas. No dia da morte dessa pessoa, havia um grande sepultamento naquela cidade. Muitas pessoas foram até o sepultamento daquele homem, porque aquele homem era um homem que tinha uma fé fervorosa, alguém que dinamicamente pregava o evangelho daquilo que cria e vivia com muita alegria aquilo que ele acreditava. E o ateu então viu o porquê que era realmente possível Deus existir, porque ele encarnou e viu tudo que ele queria e precisava numa pessoa no dia da morte, que todos que lá estavam no dia daquela morte testemunharam, falaram com alegria daquilo que aquele homem acreditava. Esse ateu se converte ao evangelho e ele começa a divulgar o evangelho na Europa e torna um dos maiores pregadores do evangelho, tornando assim possível e visível a fé que herdou de alguém que tinha uma fé de verdade. Então, esses elementos que nós falamos pela manhã, por exemplo,
a justificação. Você sabe o que é justificação? É o ato de Jesus nos tornar justo. Nós não conseguimos fazer isso pelos nossos méritos. Só Jesus. E como que ele fez isso? Morrendo na cruz por mim e por você. Foi através da morte dele que ele te transformou. Foi através da morte dele que ele te justificou. Ele trouxe justiça do reino para a minha vida e para a tua vida. Lembra disso? Que foi através do sacrifício de Jesus que agora nós nos tornamos uma pessoa justificada. Segunda doutrina, segundo ensinamento para a tua fé. Regeneração é o ato de Deus pela qual, na disposição de Deus governar a tua vida. Lembra desse detalhe. Não é só mudar a vida. Ele muda a tua vida, mas agora ele é o dono da tua vida. Ele transforma você, a sua mente, mas ele é o dono da sua mente. Ele transforma o seu coração, mas agora ele é o dono do seu coração. Ele governa. Se não houver, de fato, um novo nascimento, a regeneração não acontece. E hoje, na parte da tarde, ainda conversando sobre o exemplo que eu dei da lepra, comparando a lepra a pecado, eu fiz a seguinte pergunta a algumas pessoas que estavam comigo na parte da tarde, conversando sobre esse tema. Quanto de extensão do pecado você tem consciência do estrago que o pecado fez na tua vida? A lepra, ela vai comendo os órgãos, os membros, as pessoas vão se deteriorando, vai se estragando. Então, existem determinadas coisas que nós fazemos que o pecado tornou muito visível a ponto de nos destruir determinadas áreas. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender a extensão do pecado, para entender o valor do perdão. Porque do momento que nós compreendemos a extensão do pecado, nós entendemos o valor do perdão, nós queremos a terceira doutrina, que é a santificação. O que é a santificação? Eu não quero mais pecar, porque eu sei a extensão do pecado. Eu sei o quanto que isso destrói a minha vida. É igual a lepra, ao pouquinho, igual a diabetes. No diabetes, quem tem diabetes sabe o quanto que é doloroso. Você vê um pudim, você adora pudim, mas não pode comer, porque se comer tu morre. A diabetes tem outros tipos de diabetes, são 3 tipos de diabetes, na verdade, que você tem contato com ela, com a pessoa é saudável, mas de repente ela fica cega, ela não consegue enxergar mais. Daqui a pouco ela tem uma unha encravada, ela perde a unha, que apodrece o pé. Então, são coisas que você precisa entender lá no mundo espiritual. A extensão do pecado, quanto mais realista. Porque de repente você fala assim, não, eu pequei, mas não perdi membro nenhum. Tá bom. Você está mentindo para você mesmo. Porque comparada a lepra com o pecado, todos nós já perdemos alguma coisa ou muita coisa da nossa vida espiritual por conta do pecado. E se não reconhecemos a extensão do pecado, não vamos compreender o quê? A importância do perdão. E sem entender o perdão, quem pode dizer que é salvo? Sem perdão, você não pode ser salvo. Mas, se entendemos o perdão, nós valorizamos o quê? A santificação, que é a terceira doutrina. E o que é a santificação? É quando nós nos encontramos de maneira bem clara e somos opositores ao pecado. Ninguém precisa falar para você que é pecado. Porque quando você entende a graça, você não quer pecar. Você abre mão de uma porção de coisas que você já sabe que está errado. Não precisa de manual. Manual nós já temos, graças a Deus por isso, que é a palavra de Deus. E aí a garantia disso, você se torna parecido com Jesus. E aí os ateus que convivem com vocês, os que estão vivendo em outras religiões, quando você apresenta Jesus, eles vão conseguir entender Jesus na tua vida. Não é pelo que você fala, não é pela maneira como você se expressa, não é a quantidade de teologia que você conhece, porque a pessoa que eu me referi era Spurgeon. Não era um homem qualquer, alguém que tinha conhecimento profundo da Bíblia, mas ele só teve valor depois que morreu. Assim como tantos outros pais da fé, assim como tantas outras pessoas e heróis da Bíblia, que só puderam entender a oportunidade que Deus estava dando a eles, quando eles verdadeiramente se tornaram parecidos com Jesus. Agora à noite, queridos, isso nós falamos baseado em Romanos capítulo 10, versículo 17. Peço ao irmão Daniel para colocar um texto que você deveria guardar. Você deveria guardar no seu coração.
Que diz o quê? Romanos 10, 17. Vamos ler? Hoje, na parte da tarde, eu também fiquei um tempinho gastando aí, lendo um artigo sobre esse texto, e é muito legal. Leia comigo, por favor. E assim, para aí, fé. O que Hebreus 11 diz a respeito da fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Então não tenta querer ver o negócio, não. Deixa eu baixar meu celular aqui. Você não vê, nem espera. É interessante, você depois vê o conceito lá da fé. Mas o que é fé para você? Não é só acreditar. Porque o fato de nós entendermos a fé pelo fato de acreditar, se eu não tenho nada para acreditar, mesmo assim eu tenho fé. Porque torna-se natural do homem. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Os animais podem ter fé? Não. Cachorro, vaca, boi, elefante, jacaré, pode ter fé? Peixinho, como que é bonito meu peixinho. Meu gatinho, pode ter fé? Então a fé é uma condição que quando você foi criado, a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou em você. Essa condição está relacionada a Deus pela criação. Quanto mais você se relaciona com o Criador, mais fácil fica você acreditar em Deus. Mais fácil você fica de entender as coisas espirituais. Como um homem velho, cansado, num lugar onde não tinha nem árvore. Eu estou falando de quem? Aos 90 anos começou uma grande obra na terra. Noé. Já estava cansado, não tinha nem árvore onde ele estava. Para construir a arca precisava de quê? De arca. Não tinha nem betume. Betume era aquela pasta que ele botou para o barco não afundar. Deus inventou tudo isso. Mas ele acreditou. Ele acreditou no coração que Deus não era um surto psicótico que ele estava ouvindo vozes por falta de alguma vitamina no organismo. Embora eu acredite que outras tantas coisas, como existem hoje, já existiam no tempo de Noé. Chá de cogumelo, maconha e outras coisas mais. Mas não era nada disso. Noé foi bem claro o texto. Noé falou com quem? Noé falou com quem? Eu posso falar com Deus, mas eu preciso acreditar nisso. Para que as grandes coisas aconteçam na minha vida, eu preciso falar com Deus. Para que as grandes obras de Deus aconteçam na tua casa, você precisa falar com Deus. Não é o tempo que vai te impedir de fazer isso, mas é o tanto de Deus que já existe em você. E aí ele coloca em prática. E esta é a afirmação de Deus no Velho Testamento. Porque se aquele povo que foi escolhido pela fé, foi assim que Deus chamou Abraão, cresce, eles seriam salvos. Porque a doutrina que eu quero falar agora à noite aos irmãos é sobre a doutrina da salvação. É a parte do cristianismo que estuda, através do Evangelho, como nós podemos ser salvos. É introduzido na minha vida, na prática mundana, características, vou repetir, é natural, por conta das práticas mundanas, nós estarmos totalmente separados das coisas espirituais, e estas coisas nos condenam, elas nos impedem de termos acesso a Deus. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem por intermédio de Jesus, que é o ato de reconciliação entre a criatura e o Criador. Todas as vezes que você olhar para Deus, você vai lembrar de Jesus, porque a forma como você olha para Deus hoje, é porque Jesus te deu uma visão, através da fé desse Deus que lhe criou. Esta é a natureza da doutrina da salvação. É claro que poderíamos ficar a noite toda falando de muitas coisas, porque é uma doutrina que está amarrada a uma série de outros pontos. Mas eu queria deixar claro aqui, que a salvação é para você, que pela fé acredita que precisa de perdão para os seus pecados.
A quinta doutrina, que também está relacionada à nossa relação com Deus, é a da depravação total. Doutrina esta que afirma o estado de Cristo que não se encontra em mim. O homem nasceu totalmente separado de Deus. O homem nasceu totalmente separado de Deus. Nenhum homem nasceu depois de Adão sem pecado. Pelo contrário, Jesus é o único que veio sem pecado para tornar-se agora sacrifício e colocar-se no lugar dessa depravação que agora existe em mim, transformando a minha vida, me dando novamente condições de tornar-me puro, igual ao próprio Criador. Deriva-se de um conceito a respeito do pecado original. Pecado este, traduzido por Agostinho, como diz o escritor: o homem é escravo de si porque nasce através do seu próprio pecado. Portanto, é impossível encontrar salvação porque não há nenhum mérito nele. Esta é a afirmação de Agostinho. Mas podemos extrair algumas outras lições a respeito disso, porque temos o nosso esforço pessoal. Quando buscamos o caminho, quando queremos andar no caminho, quando queremos aceitar um caminho diferente daquele que herdamos com o pecado. Porque o caminho que herdamos com o pecado é largo, que leva para, você sabe qual é a consequência? Perdição eterna. Céu e inferno. Não é um mito. O bem e o mal. Não é uma paródia onde as pessoas tentam ilustrar os dois lados ou as duas faces de um Deus tão bondoso e tão misericordioso quanto o nosso Deus. O céu e o inferno são lugares e temas ligados à nossa fé. A depravação total nos faz ter percepção da importância da graça de Deus em nossas vidas. Você certamente já ouviu falar sobre isso. Porque todos os homens pecaram e destituídos, quer dizer, separados, arrancados, estão da glória de Deus. Agora, o que eu preciso fazer para entender isso? Reconhecer que eu sou pecador. É interessante que quando eu comecei a falar na minha cabeça que eu ia pregar sobre isso, eu falei assim, eu vou falar para a igreja, eu vou ensinar a igreja. Dificilmente eu vou me deparar com alguém que nunca ouviu falar sobre isso. E aí, qual é o diferencial para você levar para casa? Você lembra que eu estava falando da fé? Logo que nós iniciamos, quando você não consegue distinguir o seu estado moral, você não consegue acrescentar ao seu estado espiritual crescimento. Vou traduzir, porque talvez algumas pessoas não conseguem entender. O fato de você não reconhecer o que você faz de errado não te faz menos ou mais importante para Deus. Você não vai ser esquecido de Deus. O fato de você ser um pecador, o fato de você entender o seu pecado, você não vai ser esquecido de Deus. Agora, se não houver no seu coração uma única oportunidade para que Jesus perdoe o seu pecado, você já está condenado. A pessoa nasce, e se ela não der uma única oportunidade, uma oração muito simples: Senhor Jesus, repita por favor, para você guardar isso no seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e aceito o Senhor como meu único e eterno Salvador. Pode morrer. Pastor, mas é tão fácil assim? Pode morrer. Já existe salvação aí. Porque nós estamos caracterizando o fato moral, ou seja, a continuidade dessa espécie, desse ser humano vivendo no pecado. Porque quando você estica a tua vida no pecado, é iniquidade, seu coração endureceu, a sua mente não foi transformada, você está naturalmente distante de Deus. Aquilo que Deus prometeu para a tua casa vai ficar longe, porque você está na direção oposta. Lembra que Jesus falou? Caminho largo leva para onde? Para a perdição. Você está indo em caminhos
que não são do Senhor. Ainda sabendo qual é a verdade, conhecendo a verdade, vivendo na igreja, muitos têm experiência de um tempo muito longo com Jesus, mas não teve uma experiência genuína de perdão dos seus pecados. Porque no momento que você consegue entender a extensão disso, você diz para si mesmo: vou lutar e vou vencer, porque eu não quero morrer com os meus pecados. Compreendeu, igreja? Não é para quem está lá na rua. Quem dera os que estivessem lá, como o Senhor Jesus mandou fazer uma bodas, uma festa, e ninguém foi, porque esqueceu do que era importante. E ele manda a segunda vez seus servos irem lá buscar os que quisessem vir para a festa, e eles não quiseram entrar. Mas na terceira vez ele falou: vai lá e arrasta-os para dentro da igreja. Arrasta-os para perto de Deus, para ver se eles conseguem entender um pouquinho da minha graça, e se eles derem uma única oportunidade, eles serão salvos. Aqui fica uma orientação. Pode ser que alguém na sua casa hoje precise apenas que você dê ela a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu quero entregar o meu coração para o Senhor. E pode ser também que esta pessoa, não fazendo isso, amanhã não esteja mais no seu convívio, não venha mais estar na sua relação, ou seja, tenha morrido. E se ela morreu sem declarar que Jesus é o Senhor, ela já está condenada. Mas a última doutrina, queridos, que eu gostaria de falar essa noite aos irmãos, é da adoção. Recapitulando: salvação, doutrina da depravação total, entendemos a extensão do pecado, reconhecemos o perdão, não tem nenhuma dificuldade de entender o meu ato de imperfeição, o sofrimento que o pecado já causou em mim, e isso tornou-se algo muito prático no cristianismo. As pessoas vêm para o cristianismo para terem suas vidas transformadas por Jesus. Não há nenhuma dificuldade de perceber que aqueles que aceitam Jesus são transformados. Mas a partir de quê? A doutrina da adoção. Nós éramos apenas criaturas, feitos à imagem e semelhança de Deus. Perdemos a semelhança com o pecado, ficamos só com a imagem. E agora, a partir do momento em que somos guiados pelo Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus, porque vocês receberam agora o título de serem filhos de Deus, com isso totalmente comprometido com as coisas de Deus. Perceba, a adoção te dá legitimidade da herança. Você se torna filho como? Você é dono, igual o próprio Jesus. E tornando-nos filho como, nós precisamos entender três coisas. Precisamos valorizar a casa do Pai. Nós precisamos dar valor às coisas de Deus. Não é colocá-lo em segundo lugar, porque nós já sabemos que isso é pecado. Mas às vezes nós tentamos conciliar com as nossas agendas, com os nossos sonhos, com as nossas vontades. Nós tentamos ativismo, tá? É o acúmulo de atividade pela qual nós não temos a capacidade de exercê-la com perfeição ou eficácia. Isso é um defeito. Isso é um defeito. A pessoa tem muita agenda, muita coisa para fazer, mas não produz nada com qualidade. E nos tornamos escravos de uma religião onde não tem efeito nenhum. Passamos a vida inteira recebendo os outros como filhos, irmãos, declarando que os outros receberam a graça, o Espírito Santo. Como é bonito ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tornamos até críticos, sensíveis, para dizer que este está salvo e este vai para o inferno. É muito comum. Eu tenho falado isso lá em casa. Cuidado com a fofoca. Fofoca é coisa do diabo. Fofoca é a coisa mais simples que tem na vida. A maledicência, irmão, não é uma maçã bonita, é uma maçã feia. Depois que você morre, você vê que tem veneno. E o seu coração envenenado, você vai viver envenenado. E mais, vai envenenar os outros, porque a tua língua, você não tem controle. Tiago diz isso.
que o maior problema não é o corpo, é o quê? A língua. Daquilo que você ouve e não tem certeza, não transmita. Aquilo que você tem certeza, ore. Aquilo que você tem certeza e possa ajudar, ajude. Aquilo que você tem certeza e pode levá-lo para um irmão, para que eles orem com você, faça isso. Agora, aquilo que não é de Deus, engula. Guarde para você. Degira sozinho. Porque isso não edifica nem a tua vida e nem a igreja. Então nós falamos de coisas que acontecem que nós não sabemos. Nós não temos noção de qual é a profundidade do compromisso de quem está ouvindo com o tema. Por isso que o diabo tem uma maior facilidade de fazer uma bagunça na vida das pessoas. E ele faz isso aos séculos, ou seja, ele tem estratégias para colocar um contra o outro, ciúme, inveja. É uma coisa terrível. Esquecemos assim que somos adotados de Deus. E nós não somos mais filhos do diabo. Os filhos do diabo que convivam com essas coisas. Mas os filhos de Deus não. Autenticidade, verdade, integridade, bondade, misericórdia. Você precisa exercitar coisas que agora você herdou de Jesus. Nós não herdamos só a salvação, nós também herdamos o caráter. Nós não só vamos para o céu, nós já começamos a viver aqui coisas do céu. Isso vai facilitar o seu relacionamento no casamento, com tua filha, com teu marido, com teu patrão, com teu vizinho. Isso vai facilitar o seu relacionamento com o seu pastor, com o seu professor de escola bíblica dominical. Porque você não herdou só a salvação, você também tem a adoção. Você agora é filho, tem que estar estampado no peito. Não é, cadê o Lucas? Agora mudou de camisa, né? Alguns irmãos estão com a camisa dos jovens. Que coisa linda. A identidade, como que é o tema? Minha identidade. Aqui, ó. As pessoas vão olhar e falar assim: você é semelhante a Jesus. Tinha tudo para dar errado na vida. Mas ao se encontrar com Jesus, Jesus mudou, transformou, fez você ser uma pessoa diferente do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu irmão, do seu vizinho. Porque aquele que tem Jesus no coração tem a adoção de filho de Deus na sua vida. Será que podemos perder isso? É evidente que existem algumas possibilidades. Mas quando não agimos como filhos, Deus nos trata como escravo. É muito comum você perceber que muitas vezes o plano de Deus para a vida de algumas pessoas ficaram mais longe, mas Deus não deixou de atuar. Deus não deixou de agir. Deus não deixou de ser Deus na vida dessa pessoa. Mas Ele poderia ter abreviado o tempo de sofrimento. E essa noite, eu finalizo dando a você a oportunidade para tomar, de alguma forma, posse pela fé desses conceitos e colocá-los em prática na sua vida. Se porventura você ainda não tem o Espírito Santo, que eu duvido, entendo, pois, que no ato da sua conversão, no momento em que você recebe Jesus Cristo já te dá por adoção o Espírito Santo, a marca. O próprio diabo sabe disso e reconhece isso. Mas tem pessoas que ainda não conseguem externar isso. Se pudesse lhe fazer uma pergunta hoje: qual foi a última vez que você sentiu que o Espírito Santo estava falando com você? Quanto tempo faz isso? Se pudesse te dar a oportunidade hoje para que você colocasse em evidência os seus dons espirituais, são pelo menos 32. Qual foi a última vez? Se lhe desse hoje a oportunidade de colocar em prática de maneira visível a autoridade que Deus nos dá como filhos de Deus, como que você exerceria essa autoridade? No mundo espiritual e aqui. Aqui. Bem, são perguntas que eu não posso responder por você. Eu sei o que eu sinto por ser um filho de Deus. Eu sei o que eu sinto todas as vezes
que essa semana Deus falou muito comigo, como falei com os irmãos, por causa de 2 imagens, na verdade 3 imagens, que me mandaram. Pessoas que estavam totalmente mutiladas. E o Espírito Santo falou, ó, vai lá e fala com a igreja. Que tem gente achando que vai ao sacerdote e está saindo limpo. Vou traduzir. Tem gente que acha que vem na igreja, vai para casa, está limpo. E não consegue perceber a extensão do mal. A extensão do mal que está no seu coração. Mas você tem a oportunidade, não perca essa oportunidade, de colocar isso para o Senhor. E esta é uma palavra para te encher de alegria, para te encher de gozo, de paz, para te encher de satisfação. Porque muitos certamente não tiveram essa oportunidade e hoje estão mortos. Não terão mais a oportunidade de desfrutar plenamente da graça, desfrutar plenamente do amor de Deus, ter acesso às coisas do Pai. Você já ouviu falar? Deus te convida a sentar na mesa. Lembra de uma expressão? Deus faz um banquete e te convida a sentar onde? Na mesa. Mas você lembra de uma mulher judia que queria comer da mesa e foi o quê? Escorraçada pelos discípulos? Sai daqui, você não pode comer não. E o que aquela mulher falou? Jesus, eu quero comer, eles não deixam. Jesus falou, só as migalhas. Ó, você vem porque você quer. Vem você que quer. Vem você. Aleluia. Não espera ninguém ir por você. Não espera ninguém fazer por você. Não espera o tempo passar para você entender que você poderia estar comendo coisas ainda muito maiores, irmão. Fazendo coisas ainda muito maiores do que ele fez. Que autoridade é essa, Jesus? Que unção é essa, Pai? Que alegria deve ser quando você impor as mãos e o doente ficar sarado. Você pregar e o pecador, aquele pecador que você diz assim, ninguém gosta desse tal aí. Você com a autoridade do Espírito Santo dá a palavra ao coração dele, ele vai, se arrebenta e larga aquilo tudo, se converte e torna um homem semelhante a Jesus, igual a você. Esta é a oportunidade dos filhos. A nossa herança já está garantida, mas tem coisa aqui que eu e você precisamos de Deus. Vem você. Feche os seus olhos. Pessoal do louvor, a gente pode cantar? É impossível não enxergar o que está acontecendo. Mas só pode acontecer se você vier. Sofia, as crianças vão participar? Não? Só estão acabando o culto, né? Estão dizendo, acabou, 8 horas. Vamos ficar de pé, queridos? Se você entendeu, amado, em nome de Jesus, e quer receber do Senhor, você quer receber do Senhor essa sensação de Pai, você quer sentir da parte do Senhor o cuidado, o acolhimento. Fala com Ele agora. Fala com Ele. Exponha ao Senhor seus sentimentos e permita a Ele ser Deus na tua vida. E se porventura houver alguém essa noite que queira de forma pública manifestar isso, você pode levantar sua mão. Ao término desse cântico, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe.